Você já sentiu como se sua energia tivesse sido sugada por palavras pequenas de pessoas menores ainda? Já se pegou repassando na mente, várias vezes, aquele comentário ácido, aquela crítica disfarçada de conselho, aquela provocação que parecia inofensiva, mas que se alojou como um espinho invisível na sua paz. Há uma dor silenciosa que muitos carregam. A dor de ter sua grandeza diminuída por gente que sequer compreende sua jornada. E o mais cruel é que quanto mais você tenta se defender, mais parece que perde a própria força. Como se ao reagir, você entregasse o seu centro a quem nem merece tocá-lo. Essa não é só uma experiência sua. É uma epidemia emocional dos tempos modernos. Vivemos em ambientes onde críticas são jogadas como pedras, onde respeito virou exceção e onde se espera que você reaja. Grite, prove, se irrite, se justifique. Mas e se a verdadeira força estiver no oposto disso tudo? E se o seu poder não estiver em revidar, mas em se manter firme como uma montanha silenciosa diante do vento? Neste vídeo, você vai mergulhar numa jornada diferente, uma jornada que não promete que o mundo vai parar de ser hostil, mas que mostra, com firmeza e clareza, que existe um modo de ser onde nada disso precisa mais te abalar. Não porque você endureceu, mas porque você enraizou. Porque você entendeu que a grandeza verdadeira é silenciosa, profunda, invisível aos olhos rasos. E ela começa quando você decide não se curvar mais à mesquinhez. Você vai conhecer agora 10 chaves profundas baseadas na filosofia estoica, conectadas com uma espiritualidade prática e refinada, para transformar provocação em clareza, crítica em maturidade e dor emocional em poder interior. Tudo isso de um jeito simples, humano e profundamente verdadeiro. Ao final deste vídeo, você vai se lembrar de quem você é e vai entender por que gente pequena não tem mais poder sobre você. Então, respire fundo e permita-se caminhar comigo, porque hoje você vai começar a se levantar de um modo que ninguém poderá derrubar. Há um momento quase imperceptível em que a alma se quebra. Às vezes, é numa reunião onde sua ideia foi ignorada. Outras, é num comentário solto de alguém que deveria te apoiar, mas preferiu te diminuir. E você sente como se um espelho interno tivesse trincado, como se por um segundo você começasse a duvidar de quem é. E a dor que nasce dessa rachadura não é o que foi dito, mas o que você passou a acreditar sobre si mesmo depois disso. Muitas pessoas vivem aprisionadas nesse reflexo distorcido. Carregam dentro de si a imagem que os outros projetaram. Você é difícil. Você não tem perfil. Você nunca vai ser reconhecido. Palavras como essas criam rachaduras profundas quando aceitas como verdades. E a armadilha é sutil. Quanto mais tentamos provar que somos diferentes, mais entregamos nosso valor nas mãos de quem não merece esse poder. Procuramos aprovação, não por escolha, mas por ferida. E assim cada crítica se torna uma sentença, cada rejeição, uma confirmação de que há algo errado conosco. Mas há uma virada possível, uma compreensão que não vem da defesa, mas da lucidez. Você não é o que dizem. Você é o que permanece quando o barulho cessa. Imagine-se diante de um espelho limpo, liso, sem rachaduras. Quando alguém grita algo cruel, é como se lançasse uma pedra, e essa pedra, ao atingir o espelho, não o quebra, apenas ricocheteia. Porque quando sua autoestima é sólida, críticas pequenas perdem o poder de machucar. Sua autoestima não é um frágil vidro moldado pela opinião dos outros. Ela é um diamante bruto, valioso, firme, em processo de lapidação. E sim, às vezes a poeira da crítica se acumula sobre ele, tentando escondê-lo. Mas poeira não altera o valor do diamante, apenas precisa ser soprada.
A cada vez que você aceitar a crítica como verdade absoluta, sem refletir, estará entregando mais uma lasca do seu espelho. Mas a cada vez que olhar para dentro e lembrar de quem você é, com suas virtudes, falhas e dignidade silenciosa, uma nova camada de força é construída, uma camada que ninguém pode alcançar. Então, talvez agora seja o momento de escolher a frase que será seu escudo, algo que te lembre nas horas difíceis, que sua essência não se curva. Escreve nos comentários: minha essência não se curva à opinião dos outros, ou cria a sua própria frase de força e guarda ela com carinho, como se fosse uma joia rara, porque é exatamente isso que ela é, o reflexo verdadeiro de quem você está se tornando. Você vai construir, pedra por pedra, o seu espelho interno sem rachaduras. E o mundo lá fora vai continuar barulhento, sim, mas aqui dentro um novo silêncio vai começar a nascer. Existe uma chama que se acende rápido demais. Basta uma palavra atravessada, um olhar torto, um gesto de desprezo, e o corpo inteiro reage. O coração acelera, o peito se fecha, os punhos se tensionam e, sem perceber, a raiva toma o comando. A fúria parece justa, parece necessária, mas logo depois vem o vazio, a culpa, o desgaste e a sensação de que, mais uma vez, quem ganhou foi o outro. Porque quando você explode, não é você que vence, é o outro que conquista espaço dentro de você. É como se cada provocação, cada injustiça tivesse um fio invisível ligado ao seu centro emocional. E quando você reage impulsivamente, está dizendo, sem palavras: você tem poder sobre mim. A raiva não é sinal de força, é sinal de vulnerabilidade exposta. Os antigos estoicos compreendiam isso com clareza. Para eles, a raiva não era uma emoção inevitável, era um hábito. Um reflexo automático que nasce da ilusão de que precisamos responder à altura de quem nos agride. Mas o que é, de fato, responder à altura, gritar como o outro, se rebaixar ao mesmo nível, ou permanecer sereno e intacto como uma rocha que não se move ao ser atingida? Há algo profundamente poderoso em desacelerar, em sentir o calor subindo e não se deixar queimar, em respirar fundo, contar até 8 lentamente e apenas observar. Quando você faz isso, está dizendo a si mesmo: eu comando aqui. E esse comando não grita, ele silencia. A raiva é como um ácido, mas não corrói o objeto do ataque, corrói o recipiente que a carrega. Quanto mais tempo você alimenta a raiva, mais seu corpo adoece, mais sua mente se obscurece, mais sua alma se desvia da paz que tanto busca. É natural sentir raiva. O que não é natural é viver sob seu domínio. Você não é uma marionete de gatilhos externos. Você é um ser consciente, capaz de observar o que sente e escolher não reagir. E nessa escolha, silenciosa e difícil, mora a verdadeira liberdade. Lembre-se, o respeito verdadeiro não é conquistado pela intensidade da resposta, mas pela solidez da presença. Quando você consegue manter a calma diante do caos, algo em você se eleva. E mesmo que o outro não reconheça, o seu espírito se fortalece. A raiva quer te empurrar para fora de si, mas você pode escolher permanecer, firme, calmo, intacto. Não porque se reprime, mas porque se conhece. E isso é mais raro do que parece. Há momentos em que o impulso grita mais alto do que a razão. Alguém nos provoca e sentimos aquele desejo quase incontrolável de responder, de mostrar que não somos fracos, de não deixar barato, como se o silêncio fosse uma espécie de rendição, como se calar fosse aceitar ser menor. Mas será mesmo? A verdade é que o silêncio não é ausência de reação, é presença absoluta de autocontrole. É a sabedoria que escolhe não se misturar com o barulho. Porque quanto mais barulho o outro faz, mais precisa da sua resposta para se justificar.
E quando você nega essa resposta, você o confronta com o próprio vazio. Os antigos sábios entendiam que existe uma força imensurável no ato de calar-se no momento certo. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E muitas vezes, no calor da emoção, nossos julgamentos se confundem com ataques. Mas se você oferece ao outro um silêncio de 5 respirações, você se oferece um espaço de discernimento. Um campo de clareza onde a decisão é sua, não do impulso, não da raiva, não do orgulho ferido. O silêncio ponderado é como o ar entre 2 notas de uma melodia. É o que dá sentido, é o que estrutura. Falar pode ser fácil, reagir é automático. Mas calar-se exige uma força que poucos têm, e por isso mesmo é um gesto de grandeza. Há quem confunda o silêncio com fraqueza. Mas essa é a visão de quem só conhece força como grito. A verdadeira força, no entanto, não precisa provar nada. Ela está em repouso, como um rio profundo que parece calmo por fora, mas carrega em si correntes imensas. Pense nas vezes em que você respondeu no calor da emoção. Quantas delas realmente trouxeram paz? Quantas realmente resolveram algo? A fala precipitada é como um vento desordenado que espalha tudo. Mas o silêncio bem escolhido é como o vento que para diante da rocha, sem poder de mover o que é sólido. Quando você aprende a silenciar, você aprende também a escutar. Não apenas o outro, mas a si mesmo. Você percebe onde dói. Você enxerga o que o outro tenta provocar. E ao invés de reagir, você decide preservar. Esse tipo de silêncio não é passividade, é liderança emocional. É como se dissesse sem palavras: eu estou presente, mas não sou mais acessível ao jogo pequeno. E nesse silêncio, você cresce. Às vezes, tudo o que alguém precisa dizer é uma frase curta, uma observação sutil, uma crítica velada. E aquilo se instala como uma verdade dentro de nós, sem filtro, sem julgamento, sem reflexão, como se qualquer opinião vinda de fora tivesse autorização para definir o que somos. E sem perceber, vamos colecionando rótulos, interpretações alheias, distorções que vão se somando até formar uma imagem que já não reconhecemos. Mas o que faz com que certas palavras nos atinjam tanto? O que nos faz aceitar como legítimo um julgamento vindo de alguém que muitas vezes nem nos conhece de verdade? A resposta está na ausência de um tribunal interno, um espaço de análise serena onde possamos julgar cada acusação, cada crítica com isenção. Marco Aurélio escrevia em seus pensamentos: se é verdade, aceite com humildade. Se é mentira, ignore com serenidade. Mas para chegar a essa clareza, é preciso desenvolver o hábito de separar fatos de interpretações. Aquilo que alguém disse é um fato, mas o que você sentiu com aquilo é uma interpretação. E é justamente nessa linha tênue que a mente se confunde, que a dor se instala, que a paz se perde. Quando você constrói esse tribunal interno, você aprende a escutar sem absorver, a considerar sem aceitar de imediato. Você registra a crítica, observa sua origem, analisa sua intenção e só então decide o que fazer com ela. É um processo silencioso, quase invisível aos olhos externos, mas profundamente transformador. Imagine alguém despejando sobre você um balde de areia. No impulso, você engole poeira, se irrita, perde o controle. Mas se você tiver uma peneira firme, clara, afiada, será capaz de separar o que não serve e talvez encontrar, no meio de tudo, um pequeno grão de ouro. Uma lição, um ponto cego que você não havia notado. Isso é maturidade, isso é justiça interna. A opinião do outro só tem o poder que você concede, e conceder esse poder sem questionar é abandonar a própria autoridade emocional. Mas quando você assume o papel de juiz da sua consciência, tudo muda.
Você deixa de ser acusado e passa a ser aquele que examina, que reflete, que decide. Essa é a base de uma mente livre. Uma mente que não se curva ao primeiro sopro de julgamento. Uma mente que ouve, mas não se ajoelha, que pondera, mas não se entrega, porque sabe que a verdade, quando realmente existe, se impõe por si, sem precisar de gritos, sem precisar de aprovação. O tribunal da razão não condena com pressa. Ele escuta em silêncio, julga com firmeza e segue em paz. Há um desejo quase invisível que guia muitas de nossas ações: ser aceito, ser validado, ser reconhecido como alguém digno de respeito, de afeto, de pertencimento. E não há nada de errado em desejar ser apreciado. O problema nasce quando essa necessidade se transforma em dependência. Quando passamos a medir nosso valor pelos olhos dos outros e não pela integridade do que somos. Esse tipo de apego é sutil. Ele se disfarça de busca por excelência, por colaboração, por conexão. Mas por trás dele há uma fragilidade não resolvida. Um buraco que tenta ser preenchido com curtidas, elogios, aplausos. E quanto mais buscamos essa aprovação externa, mais nos distanciamos da única aprovação que realmente importa, a que vem do nosso centro. Os estoicos eram claros sobre isso. Epicteto dizia que não se deve buscar ser admirado, mas sim ser íntegro, porque a admiração alheia é instável. Um dia aplaudem, no outro rejeitam, mas a integridade, essa permanece. Quando você é guiado pela ética interna, pelo senso íntimo do que é certo, sua vida ganha um eixo. E quem vive com um eixo não se abala com ventos. A armadilha da aprovação é que ela sempre pede mais. Nunca é suficiente. Você se adapta, se molda, se esconde. E no final, ainda assim, sente-se incompleto. Porque ser aceito por aquilo que você finge ser não traz paz. Só aumenta o vazio. Mas quando você começa a afirmar silenciosamente quem você é, sem gritar, sem explicar, sem implorar por reconhecimento, algo muda. Você começa a caminhar com mais firmeza, começa a se relacionar de forma mais autêntica, começa a se respeitar de um jeito que independe do olhar dos outros. Imagine alguém tentando guiar-se à noite por vagalumes, luzes frágeis que aparecem e somem. Agora imagine caminhar com os olhos fixos numa estrela, distante sim, mas constante. A ética interna é essa estrela. E ela não brilha para os outros. Ela brilha para que você veja seu próprio caminho. A cada vez que sentir vontade de ser notado, pare por um instante. Respire. E afirme para si uma qualidade real sua. Algo que ninguém pode tirar. Algo que existe mesmo quando não é aplaudido. Isso é dignidade. Isso é liberdade emocional. Porque a verdadeira aceitação não se pede, se constrói. E uma vez que você a tem dentro de si, ninguém mais tem poder de tirá-la. Toda crítica carrega uma energia. Às vezes é apenas uma descarga emocional do outro. Outras vezes é um reflexo de insegurança disfarçada de superioridade. Mas há momentos em que, mesmo em meio ao ataque, existe algo útil. Um fragmento de verdade, uma percepção que pode nos revelar pontos cegos, uma oportunidade de crescimento que vem embrulhada em dor. O instinto inicial é rejeitar, fechar-se, dizer a si mesmo que o outro está errado, que não sabe do que fala. E muitas vezes isso é verdade. Mas e se, ao invés de apenas se proteger, você também escutasse? Não como quem aceita tudo, mas como quem peneira o entulho para encontrar o tijolo que pode reforçar sua estrutura. A filosofia estoica ensina que a adversidade não é inimiga, é ferramenta. Assim como o fogo molda o ferro, os ataques, quando bem processados, moldam o caráter. Não porque nos quebram, mas porque nos desafiam a olhar para dentro e decidir: isso aqui tem algo a me ensinar? Transformar críticas em alicerces exige maturidade emocional.
Exige coragem para admitir que não somos perfeitos, mas também exige firmeza para não se deixar corroer por julgamentos rasos. É um equilíbrio fino entre humildade e discernimento. Imagine alguém construindo uma casa. Um tijolo é jogado contra ele. Ele pode se ferir, ou pode recolher o tijolo e usá-lo como parte do muro que o protegerá futuramente. Essa é a imagem de quem não desperdiça dor, de quem transforma tudo, até mesmo o veneno, em material para crescimento. Nem toda crítica merece crédito, mas nenhuma crítica precisa ser desperdiçada. Às vezes, o que te incomoda no que foi dito revela um ponto sensível, um lugar onde sua estrutura ainda precisa ser reforçada. E perceber isso não te enfraquece, te torna mais inteiro. Não se trata de concordar com tudo, mas de não reagir com cegueira, de manter a presença, de usar a dor como ferramenta. Porque quando você aprende a fazer isso, algo muda para sempre. O mundo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de construção. Cada ataque é uma escolha. Ou você o transforma em ruína, ou em base para crescer. Há um ponto dentro de cada um de nós onde o mundo não alcança. Um espaço íntimo, sereno, onde mora a decisão de quem somos, do que aceitamos, do que permitimos entrar. Mas esse ponto, quando não é bem protegido, vira passagem. Pessoas entram, dizem o que querem, tomam o que podem e saem. E a sensação que fica é a de invasão, de cansaço, de uma perda contínua de energia emocional. Quando não estabelecemos limites, não apenas permitimos abusos sutis, também perdemos o senso de centro. Tornamo-nos vulneráveis a cada pedido, a cada crítica, a cada manipulação velada. E pouco a pouco, sem perceber, vamos nos afastando da nossa autodeterminação, do poder silencioso de escolher o que é nosso e o que não é. A autodeterminação estoica não é dureza, é clareza. É a consciência firme de que seu tempo, sua energia, suas emoções são sagradas e que você tem o direito e a responsabilidade de escolher o que cultiva dentro de si. Quando você diz sim a tudo, está dizendo não a si mesmo. Quando não se posiciona diante do incômodo, está permitindo que ele cresça até tomar sua paz. Dizer não não é ser frio, é ser inteiro, é proteger o jardim interno das sementes que não florescem. Imagine seu mundo emocional como um espaço cercado por um muro de pedras. Há um portão e você segura a chave. Não é sobre levantar muros contra o mundo, mas sobre saber quem entra. Sobre permitir que o que vem de fora não desequilibre o que existe por dentro. Estabelecer limites é um ato silencioso de amor próprio. É dizer ao mundo: aqui dentro existe alguém que sabe o que merece, o que suporta e o que não aceita mais. E esse tipo de presença, serena, firme, respeitosa, é raro, mas quando cultivado, transforma tudo ao redor. Observe os pequenos incômodos do seu dia, aquela cobrança disfarçada, aquela ironia persistente, aquele favor que te suga. Perceba como seu corpo reage, como sua alma se contrai. E, em vez de tolerar por hábito, comece a responder por consciência. Seu mundo interior é como um templo. E não é qualquer um que deve entrar com os pés sujos. Quando você honra suas fronteiras, o mundo aprende a respeitar a sua presença. Resiliência. Palavra bonita, muitas vezes mal compreendida. Não é suportar tudo sem reclamar. Não é fingir que não dói. Não é manter um sorriso enquanto tudo dentro de você desaba. Resiliência, na sua essência mais profunda, é a arte de atravessar a dor e sair do outro lado com mais sabedoria do que feridas, com mais presença do que medo, com mais consciência do que revolta. Muitos acreditam que essa força é um dom, que alguns nascem com ela e outros simplesmente não têm. Mas os antigos sábios ensinavam o oposto. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a dor é o martelo que fortalece a alma.
Isso significa que a resiliência não nasce pronta. Ela é forjada no atrito, no conflito, no desgaste e, principalmente, na escolha de não se entregar ao que tenta te quebrar. A vida cotidiana oferece incontáveis oportunidades para esse forjamento. Uma reunião tensa, um silêncio injusto, uma crítica disfarçada de conselho, um trânsito caótico. São nesses pequenos embates diários que sua alma é moldada. Porque é ali, na irritação que surge, no cansaço que pesa, na frustração que arde, que você pode treinar o olhar interno, respirar antes de reagir, refletir antes de ceder, recolher-se antes de explodir. E ao fazer isso, algo profundo começa a se transformar. Você deixa de ser refém do que acontece e começa a ser protagonista do que sente. Essa virada é silenciosa, mas poderosa. É ela que diferencia o que vive no piloto automático do que vive com presença. Pense no aço. Antes de ser resistente, ele é frágil. Precisa passar pelo fogo, pela pressão, pela modelagem repetida. Assim também é sua alma. Cada situação difícil é uma fornalha que pode te moldar. Mas apenas se você permitir, apenas se você olhar para a dificuldade e perguntar: o que isso quer me ensinar? Comece a registrar essas pequenas batalhas internas. Lembre-se de uma situação recente em que sentiu que estava prestes a perder o controle, mas não perdeu. Ou que perdeu, mas depois refletiu e compreendeu. Essas memórias não são fracassos, são provas de que você está despertando. E quando vier aquele momento em que tudo parece demais, quando você achar que não dá mais, releia essas anotações. Lembre-se do caminho já percorrido, da dor que não te destruiu, da crítica que não te definiu, da tensão que não te venceu. A resiliência é como uma musculatura emocional. Ela se desenvolve com uso, com repetição, com consciência. E um dia, sem que você perceba, aquilo que antes te derrubava apenas passará por você como o vento que não consegue arrancar uma raiz bem fincada. Sua alma está se forjando, não pelo que acontece fora, mas pelo que você escolhe cultivar dentro. É fácil responder gentileza com gentileza. O verdadeiro desafio começa quando a vida nos oferece dureza, frieza, provocação, e ainda assim, escolhemos não reagir com o mesmo veneno. Essa escolha parece irracional à primeira vista. Por que oferecer bondade a quem nos fere? Por que devolver respeito a quem tenta nos rebaixar? A resposta está em algo maior do que a simples troca. Está na qualidade da energia que você decide carregar e espalhar. Quando alguém te ofende e você responde na mesma moeda, talvez pareça justo, mas internamente o que foi gerado? Tensão, cansaço, culpa, um desgaste que nem sempre vale a vitória, porque essa vitória é rasa, é momentânea. Enquanto isso, sua paz, seu equilíbrio, sua vibração, esses sim são recursos preciosos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade reside em não se deixar dominar. E isso inclui não ser dominado, nem mesmo pelo desejo de revidar. Porque quem responde com fúria, mesmo que com razão, ainda está preso à lógica do agressor. Ainda está dançando a música do outro. Mas quando você responde com serenidade, você muda a frequência, você quebra o padrão, você eleva o campo. Há uma força imensa em irradiar generosidade, mesmo em ambientes hostis. Não como submissão, mas como afirmação de domínio interno. É como se você dissesse: não importa o que você me oferece, eu escolho o que coloco no mundo. E essa escolha transforma. Experimente oferecer um elogio sincero àquela pessoa que te confronta. Não para agradar, mas para se libertar. Para mostrar a si mesmo que você não carrega o que não é seu, que você não absorve aquilo que não ressoa com sua essência. Isso não é ingenuidade, é maestria emocional. Na física quântica, fala-se sobre colapsar possibilidades.
A energia que você emite influencia os desdobramentos da realidade. Quando você responde com compaixão, com leveza, com firmeza silenciosa, você altera o campo. Talvez não mude o outro, mas muda a si mesmo. E isso já é o suficiente. Em vez de se intoxicar tentando vencer discussões, comece a cultivar sua paz como uma horta silenciosa. Regue com palavras limpas, adube com gestos conscientes e, acima de tudo, proteja com limites saudáveis. Sua energia é semente. E o que você semeia no coração dos outros, mesmo os que te ferem, sempre volta em forma de colheita interior. Existe uma força silenciosa que poucos reconhecem, mas que transforma completamente a forma como nos posicionamos diante do mundo. A humildade verdadeira. Não aquela que se confunde com submissão, não aquela que se disfarça de autonegação, mas a humildade que nasce do autoconhecimento profundo. Aquela que nos permite reconhecer nossas falhas sem perder a dignidade. Que nos convida a ouvir, aprender e crescer, sem nos diminuirmos para caber nos padrões dos outros. Crisipo de Solos, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que a virtude suprema está em aceitar os próprios limites, sem se apequenar. E há algo profundamente libertador nessa visão. Porque quando você reconhece sua humanidade com serenidade, quando admite que ainda está em processo, que ainda está aprendendo, que ainda erra, você se torna inatingível pelas provocações que miram seu orgulho. O orgulho reage, a humildade compreende, o orgulho se ofende, a humildade observa, o orgulho precisa provar, a humildade apenas é. E por isso ela é tão poderosa, porque quem está em paz com sua imperfeição não precisa convencer ninguém de sua grandeza. Antes de rebater uma crítica, antes de tentar se justificar, antes de vestir a armadura do ego, respire e silenciosamente reconheça algo em que você pode melhorar. Um ponto cego, um excesso, um impulso. Esse simples gesto interno solidifica a sua autoridade. Porque quem é capaz de se olhar com honestidade ganha respeito, primeiro de si mesmo, depois dos outros. Imagine um gigante andando entre pessoas comuns. Ele não precisa se curvar para agradar, nem se agigantar para se impor. Ele apenas caminha. Sua estatura fala por si, e a humildade é essa coroa invisível que repousa sobre os que já não precisam gritar para serem ouvidos, nem vencer para se sentirem inteiros. Num mundo obcecado por aparências, por disputas de ego, por demonstrações de superioridade, a humildade é um ato revolucionário. É como um campo silencioso que desarma conflitos, como uma brisa leve que apazigua tempestades, como uma luz discreta que ilumina sem ofuscar. Ser humilde não é pensar menos de si, é pensar menos em si, é agir a partir de um centro calmo, generoso, enraizado, e quem vive assim não precisa provar mais nada, porque a grandeza verdadeira não precisa de palco. Ela vive no silêncio de quem sabe o próprio valor. Há um ponto em que as palavras dos outros deixam de ecoar. Um ponto onde o barulho da crítica, da ofensa, da inveja simplesmente não alcança mais. E não é porque o mundo se calou, é porque dentro de você nasceu algo mais sólido, mais enraizado. Um espaço onde o valor não é mais medido pela aprovação externa, mas pela harmonia entre o que se pensa, se sente e se faz. Sêneca escreveu certa vez: a alma não se curva diante de insultos, mas se ergue na própria medida. Essa medida é única. Não está no olhar dos outros, nem nas comparações que nos empurram para a insegurança. Está no seu senso íntimo de verdade, de justiça interna, de fidelidade à sua própria consciência. Zenão de Sítio nos lembrava que viver conforme a natureza é alinhar-se à razão universal. E a razão não grita, não revida, não se rebaixa, ela observa, escolhe, caminha em paz,
A verdadeira grandeza não depende de plateia. Ela é semente silenciosa que floresce mesmo no solo duro das relações difíceis. E quando floresce, transforma tudo ao redor. Talvez agora você esteja lembrando de alguém que te feriu, de uma palavra que te atravessou, de uma situação que ainda pulsa na memória. E talvez, por muito tempo, isso tenha te impedido de seguir leve. Mas neste momento você pode fazer algo diferente. Pode escolher não carregar mais o que não te pertence. Pode escolher não se abaixar mais para quem insiste em viver pequeno. Esses 10 princípios não são teorias, são alicerces. E se você decidir aplicá-los, mesmo que aos poucos, algo em você vai começar a mudar. Não será rápido, não será mágico, mas será verdadeiro, e essa verdade ninguém poderá roubar. Escolha um desses princípios, apenas um, e teste-o em 3 situações reais nos próximos dias. Observe a diferença, sinta a mudança, e talvez, sem perceber, você esteja construindo uma nova versão de si, mais firme, mais serena, mais livre. Comenta aqui embaixo: nunca mais me abaixo para quem vive pequeno. Ou escreva a sua própria frase de grandeza. Algo que te lembre todos os dias do tamanho da alma que você está cultivando. Porque no fim, o que nos define não é como o mundo nos trata, mas o que escolhemos fazer com tudo o que ele tenta nos causar. A verdadeira força nasce do silêncio que sabe quem é e permanece.